Vamos ver uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Olá, você está no canal Aprendendo Matemática, eu sou a professora Paula Pego. Nosso assunto de hoje é distância entre dois pontos, que é uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó, esse ponto A. Como eu não sei onde ele está localizado no plano cartesiano, eu coloquei aqui, ó, que ele é uma coordenada, né? Um ponto no plano XA e YA, beleza? Vamos lá para o ponto B. Quem vai ser o ponto B? Coordenada XB, tá aqui, e o YB. Depois a gente substitui por números, a gente só quer chegar numa expressão geral. Então, vamos lá. A distância entre dois pontos será o quê? Ele é a hipotenusa do triângulo retângulo, porque aqui é 90 graus, né? Relembrando, hipotenusa é o maior lado que está oposto ao maior ângulo. Ou seja, a hipotenusa então, está oposta ao ângulo de 90 graus, sim? Então, vamos lá. Quem é esse comprimento aqui? Claro que a gente só vai aplicar a fórmula de distância entre dois pontos quando o comprimento estiver inclinado, certo? Porque se ele estiver paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y, que é o caso desses dois segmentos aqui, ó, BC. BC está o quê? Está paralelo ao eixo Y. Então, você conta aqui, ó, quantas unidades tem, né? Quanto é o YB, que vem daqui do zero, né? Até o YB, menos esse pedaço aqui, que é o YA. Então, você chega a esse comprimento. Se estiver paralelo a um dos eixos, você tira a medida do segmento assim, né? A distância entre os pontos. Ó, se eu quiser essa distância entre A e C, qual é a conta que eu tenho que fazer? Vou pegar o XB, que é esse comprimento todo, vem até aqui, e tiro o XA. Então, esse segmento aqui mede o A até C, XB menos XA. Se for paralelo, você não vai usar essa fórmula, tudo bem? Mas olha só, como é que eu vou calcular isso aqui, né? Aí complica. Aí que a gente vai aplicar o quê? O Teorema de Pitágoras. Ah, eu não sei, Teorema de Pitágoras eu não lembro. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, vamos seguir. Vamos lá, hipotenusa ao quadrado, certo? Que é o nosso D, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? XB menos XA ao quadrado mais YB menos Y ao quadrado. Lembrando que a ordem que esses dois termos aqui ao quadrado vierem não tem importância, né? Até porque eles são os catetos, lá no Teorema de Pitágoras. Então, como é que eu acho o D? Se está ao quadrado, para o outro lado eu tiro a raiz quadrada. Uma coisa importante também, distância é sempre o quê? Positiva, né? Tudo bem aí? Então, vamos ver um exemplo? Tá aí, ó, foi uma questão da ESA de 2017. Determine a distância entre os pontos P, 0, e Q, 2. Então, eu vou escrever a fórmula agora aqui, ó, não com A e B, vou escrever a fórmula com P e Q. Quem vai ser a distância de P até Q? XQ menos XP ao quadrado, mais YQ menos YP ao quadrado. Então, vamos lá. Tem aqui o ponto P. Quem é o XP? 0. Quem é o YP? 0. Lembrando que o par ordenado ele é como? X, Y, né? O que separa o X e o Y é a vírgula. Então, vamos ao quê? X de Q? 2. Y de Q? 2. Então, aplicando a fórmula, a gente vai ter o quê? XQ, 2, menos o XP, que é 0, mais YQ, que é 2, menos o YP, que é 0. Agora, a conta é bem básica, né? 2 menos 0, 2. Então, vou elevar 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. A conta ficou igual, né? 2 menos 0 ao quadrado mais 2 menos 0 ao quadrado. Então, deu 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso é 4 mais 4. Isso é raiz de 8. 4 mais 4, 8. Ah, mas não tem raiz de 8 lá na resposta. Não, não tem. Por quê? Porque a 8, ele é o quê? 4 vezes 2. E 4 tem raiz, né? Quem é raiz de 4? 2. Então, 8 é 2 raiz de 2. Então, a gente chega à conclusão que a resposta é a letra E. Beleza? Então, vamos a 2 exercícios de distância entre os pontos. Então, vamos lá.
Antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal e dar um curtir aí no vídeo, né? Caso você ainda não esteja inscrito, por favor, vamos dar uma moral aí para o canal e vamos se inscrever, né? Então, vamos lá. Se um ponto móvel se desloca em linha reta do ponto A 00 para o ponto B 43 e, em seguida, para o ponto C 77, então ele percorre uma distância d unidades de comprimento. Então, vamos lá. Ele vai de A até B. Então, quem vai ser a distância de A para B? É a raiz d. XB, cadê XB? 4 menos XA, que é 0 ao quadrado. Então, é 4 menos 0 ao quadrado. Mais YB, 3, menos YA, que é 0 ao quadrado. Só terminar a continha bem básica, né? Distância de A até B é igual a 4 menos 0, 4 ao quadrado, mais 3 menos 0, 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Então, a distância de A até B é raiz de 16 mais 9, 25. Distância de A até B, 5. Acabou ainda não, né? Então, a distância de A até B é 5. Aí, depois que chega em B, o que acontece? Percorre até o ponto 77. Então, agora a gente tem que fazer a distância de B até C. Vai ser igual a raiz de x de C, 7, menos x de B, 4, ao quadrado, mais, parênteses, 7, que é o y de C, menos 3, que é o y de B. Distância de B até C é igual a raiz de 7 menos 4, 3 ao quadrado, e 7 menos 3, 4 ao quadrado. E deu a mesma conta, né? Distância de B até C vai ser igual a 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. A gente já fez essa conta, né? Então, a distância de B até C é 5. Então, qual a distância que ele percorre? 5 mais 5, 10, letra A. Beleza? Então, vamos a mais um. Agora é da ESA. Um quadrado ABCD está contido completamente no primeiro quadrante. O que é o primeiro quadrante? Lá no plano cartesiano, né? O primeiro quadrante é quando o x é positivo e o y também é positivo. Beleza. Os pontos A, 5 e 1, e B, 8 e 3, são vértices consecutivos desse quadrado. A distância do ponto A e o vértice C oposto a ele é a diagonal do quadrado que ele quer, né? Então, vamos lá. Vamos ver um desenho aqui. Então, tá aí, ó. A, B, ele quer essa medida x aqui, ó. Distância de A até C. Então, todos os lados é D, né? Certo? Porque é quadrado. Essa distância aí, que é o que ele quer, de A até C, é a diagonal do quadrado. Quem é a diagonal do quadrado? Lado, que é D, raiz de 2. Ok? Então, vamos lá. Mas eu preciso saber o lado, né? Eu não sei quem é o lado desse quadrado. Então, a gente vai calcular a distância de B até C. De B até A, né? A gente quer de A até C. Então, a distância de B até A, ela é o quê? A raiz. Cadê o ponto A? 5 e 8, né? Então, eu vou fazer o quê? 8 menos 5. Distância de A até B, de B até A é a mesma coisa, tá? Ordem, claro que não muda, né? 8 menos 5, que é o x de B, menos o x de A ao quadrado, mais, agora vamos ver o y. 3 menos 1 ao quadrado. Então, a distância de B até A ou de A até B, tanto faz, é igual a 8 menos 5, 3 ao quadrado, e 3 menos 1, 2 ao quadrado. Distância de B até A é igual a 9
mais 4. Distância de B até A é raiz de 13. Raiz de 13. Então, raiz de 13 é o lado desse meu quadrado. Cuidado para você não chegar lá e marcar, porque tem raiz quadrada de 13 na letra D. Ele não quer o lado do quadrado. A gente acabou de achar o lado do quadrado, não é isso que ele quer. Ele quer a diagonal. Quem é a diagonal do quadrado? Ela é o quê? Lado raiz de 2, né? No caso aqui, no lado, a gente chamou de D. Então, quem é que ele quer que a gente calcule? X, que é a medida de A até C, é lado. Quem é o lado? D, que a gente acabou de achar. Raiz de 3. Substituir o D aqui, ó, raiz de 13, né? Perdão, raiz de 13, a gente acabou de achar, vezes raiz de 2. Multiplicação de raízes do mesmo índice. O que você pode fazer? Como assim mesmo índice? Raiz quadrada de 13 e raiz quadrada de 2. Ambas as raízes, qual o índice que ela tem? 2, certo? Eu posso repetir a raiz e multiplicar o que tem dentro, né? Os radicandos. 13 vezes 2, 26. Então, isso é raiz quadrada de 26. A gente marca a letra E, que é a nossa resposta. Cuidado, que apareceu raiz quadrada de 13, mas o raiz quadrada de 13 aqui, ele é o quê? Ele é o lado do quadrado, não é isso. Ele pede a medida de A até C, que é a diagonal do quadrado. Tranquilo? Então, aguardo você na semana que vem. Tá gostando das aulas da professora Paula? Então não se esqueça de curtir e se inscrever. Até semana que vem.